Fala pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Vini, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre Next.js, framework aí que utiliza o React, né, front-end, e talvez vocês não conheçam, a gente já trouxe aqui um conteúdo dele, mas vamos conhecer porque ele simplesmente é fantástico. Então bora pro vídeo. Beleza, então entrando aqui no próprio website do Next, a gente vê que ele fala aqui que é um framework React. Ele é criado pela Vercel e ele promete trazer várias features novas e o principal, né, a Bash Developer Experience, né, trazidas através das features do Next. Então assim, a gente tem alguns aqui que ele mesmo fala, né, o Hybrid Static Server Rendering. Então assim, a gente tem o Fast Refresh dele, a gente tem o Server-Side Rendering e o Static Side Generator. Isso aqui merece até um vídeo só para isso, né? A gente falar só sobre isso. Mas basicamente, o que é isso? A gente tem o Client-Side Rendering, que é o que a gente tem hoje. Basicamente o React ali no React padrão, ele builda e toda a tela é recarregada no client, ou seja, aqui mesmo no nosso navegador, ele é carregado na hora e pum, tá pronta a nossa tela. Com o Static Side Generator, a gente tem o seguinte, basicamente toda a aplicação, back-end, front-end, todo o CSS ali, tudo da aplicação, ela é renderizada, ela é formada estaticamente, né, no servidor Next, ela é feita estaticamente e trazida para o front. E aí a gente consegue colocar uma propriedade chamada Revalidate, que ela traz uma atualização de acordo com o tempo que você estimar. Ou seja, coloquei lá 7 horas. Então eu entrei no site, ele fez a renderização, atualizou tudo normal e deixou uma versão estática disponível na tela. Quando a gente vai passando nesses tempos, as pessoas vão entrando e vão ter aquela versão que eu gerei, né, automático ali, eu gerei e ele vai estar basicamente usando aquela versão. Quando passar 6 horas, o próximo usuário que entrar, ele vai entrar e vai fazer uma nova renderização e tudo vai estar atualizado. Então, dependendo da sua necessidade, você vai usar o Static Site Generator. E o Server-Side Rendering, basicamente, ao invés de a gente renderizar tudo no client, ele é renderizado em um servidor Next. Então, um servidor Next ele fica ali só para renderizar o HTML, CSS, JavaScript e tudo. Toda a requisição é feita lá. Então, ele vai e joga pro front-end já tudo pronto. Então, ele já fica ali renderizando o HTML, CSS, JavaScript, tudo lá. E aí, quando eu acesso a página, ele já vai me trazer o conteúdo pronto. Então, ele não vai ser estático como o SSG, né? Ele vai ficar sempre atualizando, mas vai fazer muito mais rápido porque ele não vai ser no client. Ou seja, ele não vai ser logo ali no navegador, não vai acontecer ali ao vivo. Isso já vem acontecendo. Calma que eu gaguejei. Então, tu dá um corte aí a parte. Tenta encaixar, vou falar aqui um pouco, revoltar um pouquinho. Então, assim, com o SSR, né? Como é tudo renderizado no lado do servidor Next, não é nada feito ao vivo aqui no client, então não tem aquela espera e tal, e aí ele já vai fazer tudo por debaixo dos panos no servidor Next, e aí ele já traz o HTML pronto, junto com os dados do back-end, e só serve aqui pra gente no front. E isso é importante pela questão do SEO, né? Por quê? Porque como os motores de busca da Google, ele vai buscar nos sites ali e ele entra basicamente sem acesso ao HTML, CSS, JavaScript ali, ele não tem como renderizar os sites que não possuem o SEO, ou seja, não vai ter indexação. Então, quando eu tenho um SSG, eu já vou ter a página pronta, o conteúdo da página já vai estar pronto. E aí os motores de buscas conseguem trazer aquilo ali para mim com mais facilidade. Porque os motores ali de busca, eles não têm basicamente internet, entre aspas. E aí eles não, quando entram site por site, eles não conseguem identificar conteúdo, eles não exibem. Mas com isso aí, a gente traz essa indexação e esse SEO. SEO significa, acho que é Search Engine Optimization, né? Que é as técnicas ali de busca dos motores da Google. Não só da Google, né? Então, resumindo aqui essa parte do SSG em Server-Side Rendering, a gente tem outras features aqui, TypeScript Support, API Routes, enfim, então tem bastante coisa. Mas vamos usar ela, né? Vamos começar aqui a usar o Next. Então aqui no meu terminal, tô aqui no meu desktop mesmo, eu vou criar um projeto com Next. Então eu vou usar o próprio Yarn, então eu vou dar um Yarn Create Next-app. Aqui eu vou dar um nome, deixa eu ver. Vou dar um nome de Next. E aí eu coloco -- TypeScript para ele já criar com o template TypeScript. Então vamos aguardar um pouquinho aqui a criação do projeto. 2 horas depois. Beleza, já foi. Vou entrar aqui no meu projeto, que seria o Next aqui. Vou dar um code ponto. E aí a gente vai abrir o VS Code. Então vamos ver aqui o que é que ele já traz pra gente aqui. Então, tô aqui já no ambiente. Vocês veem que ele já
já instalou a Node Modules. Tem alguns arquivos aqui que ele mesmo cria, Next Config, configurações do próprio Next. Coisas aqui não tão novidade em relação ao React, né? Tudo tá aqui. Ele já criou aqui um arquivo de styles, ó. Já tem um arquivo global interessante. Ele já cria aqui uma home modules, que é basicamente, eu vou dar um Ctrl J aqui para abrir o terminal. Vou dar um yarn dev, que é assim que a gente roda os projetos em Next. Então aqui mesmo eu vou abrir o localhost. Perfeito, então aqui ele já traz uma paginazinha aqui, ó, examples, e joga a gente para aqui para as coisas. Eu vou voltar aqui, certo? E vamos fazer o seguinte, já tem aqui o global, public, essa pasta public aqui, a gente consegue utilizar os arquivos, essa aqui a gente geralmente coloca arquivos meio que globais, fotos e tal. Aqui o Favicon Icon e o Vercel SVG. Se eu entrar aqui na página do index, a gente vê que aquela imagem, ela tá sendo utilizada. E eu não tô, ó, em image, deixa eu ver onde é que ela tá. Aqui, ó, vercel.svg. Eu não tô importando ela aqui em nenhum momento, mas ela tá aqui. Então eu não preciso basicamente importá-la, né? E eu já coloco só o caminho aqui, não preciso ficar entrando no arquivo. Só o vercel ele já vai identificar, porque já tá na pasta public. Então eu vou apagar aqui tudo, tá? Vou apagar tudo, deixar só a div. Na verdade eu vou colocar até um H1 aqui com pular. Perfeito, vou apagar aqui tudo, né? E ele já traz aqui o seguinte, né? Aqui no index seria a home. E ele já traz aqui, como eu coloquei TypeScript, ele já traz aqui a tipagem da home, que seria uma next page. O que acontece aqui? As páginas no Next, elas são dinâmicas. Ou seja, lá no React padrão, a gente usa o React Router para fazer o roteamento. Aqui não precisa, porque a gente já tem um React Pages, é a API do Next. Então, vamos com calma. A gente tem aqui a pasta, o arquivo app. Aqui é o app, basicamente, é semelhante ao do React, que traz um component, page props. Então aqui no app é basicamente a mesma coisa do que a gente já vinha acostumado, né, no React. Então aqui ele já está renderizando o componente, né, page props, que seria as próprias das páginas. Enfim, tem aqui até a tipagem aqui do page props, SSG, SSP, enfim. E aqui é tudo que tá rodando no geral ali no Next. Perfeito, então toda a aplicação ela tá sendo renderizada aqui nesse component aqui do MyApp. A function MyApp, component, page props. Então tudo que tá de props nas páginas. Vamos ver o seguinte. Se eu criar aqui um arquivo chamado login.tsx, eu vou criar aqui uma função, tá, um export. Então, lembrando que a gente tem que sempre estar criando assim como export default function. Então eu vou criar aqui o login e eu vou retornar login. Perfeito, tá aqui o login. Lembrando que a gente sempre tem que estar fazendo a criação das páginas com o export default function, igual tá aqui no, aliás, igual ele recomenda lá na documentação. Aqui a gente vê que já tá exportando aqui como default, né, a home. Só que aqui tá como error function. Eu vou até fazer como error function aqui também, ó. Eu vou apagar aqui, eu vou colocar como error function aqui, a nossa login. E aqui eu coloco igual lá. Então, por exemplo, posso fazer export default login, semelhante ali ao index. Perfeito. Quando eu vim aqui na página, só de eu fazer assim, /login, ele já vai identificar o meu oi lá que eu coloquei aqui. Então, login. Então ele já identifica o padrão pela própria API dele, que isso aqui é uma página de login. Por quê? Por causa do nome. Eu poderia ainda, né, criar uma pasta aqui de login, introduzir o login aqui dentro, né? Vou só renomeá-lo para index. Index. Feito. E ele vai, provavelmente ele tá requerindo ali o L maiúsculo, né? Como a gente colocou o L maiúsculo, se eu colocar aqui o L minúsculo, vai fazer mais sentido, né? Já que eu não vou lidar aí com letra maiúscula no login. Então fui lá. Beleza, então criei aqui meu login, meu index e já fez. Então essa é a parte de roteamento dinâmico. Se eu criasse aqui, por exemplo, um outro arquivo chamado register.tsx, mesmo esquema, export default const register return, eu vou só ajeitar ali, né? E aqui seria register. Então deixa eu só tirar isso aqui, export default register. Perfeito. Agora eu
geralmente eu gosto de fazer a parte de pages com export default function mesmo, né? Mas como aqui tinha error function, eu fiz com error function mesmo, mas não tem problema. Então aqui, como eu coloquei o resistor dentro da minha pasta login, só de eu acessar aqui o resistor, ele já vai me dar o resistor aqui. Então essa é uma feature do Next que já traz as páginas prontas, basicamente. O roteamento está pronto. E a gente consegue fazer várias coisas. Por exemplo, eu posso fazer aqui uma desestruturação e chamar o useRouter. UseRouter é um hook do próprio Next que ele me dá algumas informações, como por exemplo, SPF, back, base, path, is ready, is fallback, muita coisa. Eu vou dar um exemplo, SPF. O que é o SPF? Eu vou até colocar aqui o próprio SPF no lugar do login. SPF, basicamente, vou voltar aqui na tela do login, é basicamente a rota, o nome da rota. E aqui a gente tem algumas funções, como back, que seria para voltar, push, para continuar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um push, vou voltar aqui o que estava antes, né, pela login. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma funçãozinha que é handle page, certo? Vou dar criar aqui como um error function mesmo. O que essa função vai fazer? Ela vai dar um push para barra resistor. Só isso. Aqui eu vou trocar esse login por um botão mesmo. E resistor aqui para dizer que é resistor. Então eu vou colocar aqui um clique e vou colocar a minha função que eu acabei de criar. Lembrando que o push ele vai jogar para esse endereço. Então eu vou vir aqui, cliquei em resistor, ele vai me jogar exatamente para resistor. Aqui o certo era eu fazer login barra resistor, né? Então se eu voltar aqui, outra página do login, vai me levar para login barra resistor, aí vai fazer sentido. Mas também além desse hook aqui, a gente tem o próprio Next Link, que também serve para a gente fazer links sobre páginas e tal. Vou fazer só uma coisa, eu vou já mostrar para vocês o Next Link, então vou voltar aqui tudo, só para mostrar o Next Link aqui. Então aqui eu vou fazer uma importação, import link. Eu vou colocar esse link aqui em volta do meu login, certo? E aqui eu vou passar aqui um href e para onde eu devo ir. Então mesmo esquema, né? A gente tem que estar aqui em login barra resistor. Ao clicar aqui no H1, eu vou colocar, eu já estou aqui no resistor, né? Então ao clicar aqui no login, ele já vai me jogar para resistor, né? Já que eu estou utilizando o link. Então link também é uma API aí do Next, né? Aqui tem várias. Dynamic, Image também, pra gente lidar com imagens, link, tem muita coisa. Então, a gente também tem uma novidade que seria que esse API... Eu já fiz um vídeo sobre Next API, mas é basicamente eu conseguir fazer requisições aqui no Next. Eu vou trocar esse hello aqui por user, certo? Só para mudar o nome. E eu vou fazer uma requisição, porque isso aqui é basicamente um back-end dentro do front-end. Então aqui eu tenho essa informação, name John Doe, e vamos fazer essa requisição. Aqui ele fala, né, pra gente até ler um pouco mais sobre isso. Mas basicamente eu só preciso chamar o endpoint que seria API barra user. Então aqui na própria página de login eu vou fazer um useEffect aqui. Então useEffect, beleza? Ele vai ser uma função. Vou colocar aqui o array de dependências vazio. Vamos lá, eu vou fazer um fetch aqui, e aí o fetch é o seguinte, a gente tem que colocar o API, que é o nome da pasta, então sempre que vou fazer Next API tem que ser dentro da pasta pages que está dentro da pasta API que está dentro da pasta pages. Então API, certo, barra user, que é o nome do meu arquivo. Feito isso, vou fazer aqui um demcat, então tem response.json, estou transformando a resposta ali em JSON, e aí dem data console.log data, vou só logar essa data mesmo. Então agora a gente já vai ter os dados lá do John Doe lá. Então eu vou aqui abrir o terminalzinho, o logzinho aqui. Vamos dar uma olhada, né? Tenho que estar na pasta de login porque eu não fiz essa requisição na página de resistor. Então aqui ele já me trouxe o John Doe. Então a gente já veio aqui que essa funcionalidade é do Next, essa parte aqui. Então poderia até colocar aqui age como 22, city, SP. Ele tá reclamando aqui porque não existe esses dados, então eu vou colocar aqui o age, eu vou colocar aqui o city e o age como number, já que eu coloquei ele como number.
Então se eu voltar lá na minha página, vou dar uma atualizada, você vê que ele já vai vir as novas informações, né? Age 22, City SP, Name John Doe. Então dá para fazer até projeto muito projeto até real, mas pessoal também, né? Já que a gente tem o próprio back-end aqui no front para consumir alguns dados, dá para fazer requisição post, dá para fazer muita coisa. Então assim, o Next ele é muito poderoso, ele tem muita coisa envolvida nele e cada vez que eu uso mais o Next eu me surpreendo mais com ele, né? É uma ferramenta que está sendo bem investida, né, pela empresa Vercel, e tem tudo para crescer, né? Quando a gente está falando de server-side rendering, a gente pode apostar no Next, porque ele é uma boa ferramenta e também como experiência de desenvolvimento ela é ótima também. Vou dar aqui um exemplo para vocês, né? Porque a gente dá um build nele e quando a gente builda, eu falei que eu não vou falar sobre SSG e SSR hoje. Quem sabe eu posso fazer um vídeo só sobre isso e dar exemplo de como utiliza, né? Mas tudo isso tem documentado na própria documentação do Next. Mas aqui a gente vê que eu consigo ver aqui minhas rotas, quanto tá pesando e tal. E aí para rodar a minha versão buildada do Next, eu dou um yarn start, né? Lembrando que tudo isso aqui é a compilação que está acontecendo no servidor, né? Então tá aqui tudo, venho aqui, dou uma atualizada e ele já vai rodar na versão oficial, né? Uma bala, basicamente é uma bala. Se eu voltar aqui no Next, a documentação do Next.js, eu vou ver o seguinte: Showcase. Então aqui tem vários exemplos de uso do Next, né? Então o Disney, o Hulu, a HBO, né? Eu sei que talvez acho que a Netflix usa. Então assim, tem bastante empresa que tá utilizando o Next aí. Então aqui são alguns exemplos. A documentação dele é muito legal. Então aqui a gente tem falando sobre pages, data fetch, get static paths, get static props, get server side props, incremental static generator, client side. Então, fast refresh, falando sobre todas as features, né? O API routes, né, que eu tinha mencionado. Então tem tudo aqui, Next Link, Next Head, muita coisa que eu nem falei aqui, mas que tem de monte aqui, né? Tem até uns exemplos aqui de aplicações, e é isto, né? O Next é poderoso e eu indico muito aí vocês utilizarem, dar uma olhada, né? Que ele é um monstro mesmo. Então ficamos por aqui, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco aí do Next. Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilha aí o vídeo com a galera, dá um like e conto com vocês aí no próximo vídeo. Então é nóis, falou!